Tudo bem, gente? Que alegria! Estamos aqui de novo, iniciando o nosso episódio do podcast Fé e Cidadania. Eu, Padre Kleber Cardoso, vigário da Paróquia Santo Antônio em Praia Grande, sempre muito bem acompanhado do queridíssimo diácono Genilson. Tudo bem, Genilson? Tudo bem, padre? Que alegria podermos estarmos juntos em casa com vocês, na sua sala e na nossa sala aqui, nosso estúdio, podcast Fé e Cidadania. Quero dizer para você que hoje nós temos um convidado muito bacana. Fique conosco aí, temos novidades. Vai ser um momento muito interessante, porque nós estamos entrando no mês vocacional, né, padre? Pois é, o oitavo mês do ano 2024, também chamado de agosto, mês vocacional. Vamos estar rezando, pedindo ao dono da messe, Deus, para que possa suscitar na sua igreja muitos trabalhadores para essa messe, né, que é tão abundante e que tantas vezes faltam aí operários. Então, na primeira semana a gente reza e agradece a Deus, né, pelas vocações ao ministério ordenado, aos bispos, os padres, os diáconos, em seguida a vocação à família, né, tendo como referência o segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Então vamos rezar aí pela vocação ao matrimônio, a vocação à maternidade, paternidade, o amor, o carinho pelas famílias. Depois, né, com a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, no terceiro domingo, vamos iniciar a oração pela vocação à vida religiosa consagrada, as novas comunidades, né, as freiras, os freis, os monges, agradecendo a Deus por essa vocação tão bonita na igreja. E encerrando o mês de agosto, rezando e agradecendo a Deus pela vocação dos leigos e leigas, né, os fiéis comprometidos nas nossas comunidades pastorais, movimentos, e dando um destaque à figura dos catequistas, agora ministros, né, da catequese, né? Que coisa mais bonita. Então, essa é a nossa mística para o mês de agosto, não é, Genilson? E que venha um mês cheio de vocações para nós, né? E começar pensando nas vocações na sua casa, na sua família. Muitas vezes é importante você se despertar aí com a sua criança que nasce, consagrar a Deus, né, a sua família, consagrar a Deus os seus filhos, porque através da consagração, Deus vai movendo o seu querer e o seu agir através do seu coração. Então é muito importante também a gente pensar nas vocações, principalmente nas famílias. Então rezar pelas famílias. Hoje nós queremos o nosso podcast dedicar um momento de oração todo especial à sua família, à sua casa, às suas necessidades, aquilo que Deus pode mover e quebrar todas as muralhas, todas as barreiras, para que haja verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Que esse mês seja um mês de ruá, de graça, de cura, de libertação, de prosperidade na sua família, em nome de Jesus. Amém. Genilson, você me fez lembrar de uma propaganda vocacional que eu vi uma vez, que dizia assim, um adesivo, eles fizeram um adesivo para colar nos carros, e estava escrito assim, o padre que a igreja precisa pode estar na sua casa. Família. O padre que a igreja precisa pode estar na sua casa, né? Quer dizer, como você mesmo falou, né? Então, às vezes tem uma vocação adormecida dentro da sua casa, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, sobrinho, sobrinha, tá lá, né? Como disse o Janilson muito bem, nós fomos batizados, né? O Espírito Santo está em nós, quem sabe, né? Com o estímulo correto, possa brotar uma vocação. Diz que a família é o celeiro das vocações, né? Interessante, padre, que não é só vocação sacerdotal, vocação à vida, só vocação a você ser uma pessoa importante, primeiro para Deus, depois no seu aspecto profissional, como filho e todos mais. A gente está falando isso daí porque o meu coração assim está muito assim alegre, porque nós temos com a medalhista de ouro aqui a Bia de Peruíbe, né? Tão próximo aqui da gente, que representando o Brasil umas Olimpíadas, que olha que história bonita da vida dela, sofrimento. Aliás, todos os nossos atletas lá é vida de sofrimento, hein? A vida tem que se gastar, né, padre? Para chegar no pódio tem que se gastar muito, hein? Imagina para ser sacerdote, hein? Como deve ser? Deve se gastar muito, né? Começar ali pela vocação lá de jovem, adolescente, selecionado no meio de tanto, depois separado, depois é isso mesmo, Deus confirma e aí Deus prepara e Deus capacita. Que bonito, né? Boa recordação. Realmente todo mundo está falando aí das Olimpíadas, né?
A gente aproveita aí a rezar também pelas pessoas que nos representam nos esportes individuais, coletivos, né? Que seja realmente uma festa onde a gente vê seres humanos extraordinários rompendo seus limites, né? Coisa mais linda. Mas vamos rezar então, né? Vamos iniciar bem o nosso episódio de hoje. Vamos nos colocar na presença de Deus, abrindo o nosso coração para que esta palavra ela possa nos tocar e produzir frutos de vida. Vamos iniciar pedindo as luzes do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Não é um evangelho, então a gente não canta aleluia. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Se encontra no capítulo 5, versículos 21 e seguintes. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam aos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água, pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha nem ruga ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. É assim que os maridos devem amar suas esposas como amam seu próprio corpo. Aquele que ama sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou sua própria carne. Pelo contrário, alimenta-a e a cerca de cuidado, como Cristo faz com a igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu digo isto com referência a Cristo e à igreja. Enfim, que cada um de vós também ame a sua esposa como a si mesmo, e que a esposa tenha respeito pelo marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas educai-os na disciplina e no ensinamento do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eita, texto bonito, né? Bonito e profundo. Me faz lembrar da festa da Sagrada Família, que está localizada entre o Natal, né, e o Ano Novo. É o domingo, né, entre o Natal e o Ano Novo. A igreja celebra ali no contexto do nascimento de Jesus a Sagrada Família. E que bênção é a família, eu costumo dizer, né? Deus ama as famílias e a igreja ama as famílias. Então, se Deus ama a família, a igreja ama a família, conclusão,
nós também devemos amar a família, né? A nossa, cada um pessoalmente, e também as famílias em geral, né? E não só um amor da boca para fora, mas de fato defender a família, exaltar a família, né? Porque a família é o que nós temos de mais sagrado. Eu gosto desses títulos que a igreja dá à família, né? Igreja doméstica, santuário da vida. Olha só que títulos maravilhosos que Deus concede à família. E que triste que às vezes a nossa sociedade tem a família em tão pouca consideração. Inclusive com algumas atitudes muitas vezes se comporta como inimiga das famílias. Olha só que absurdo, né? É a gente se esforçando para exaltar e defender e proteger as famílias e algumas estruturas, algumas realidades que querem destruir a família, né? Incentivando, né? O divórcio, a separação, ou mesmo, né, não acolhendo a vida, né? Dizendo não a novas vidas, ou mesmo a falta de cuidado, de amor para com a pessoa idosa. Recentemente nós tivemos, né, a Jornada Mundial da Pessoa Idosa, que são membros das nossas famílias, né, os nossos avós, os nossos avós, e então é preciso de fato defender a família, né? Recuperar a dignidade da família e o projeto de Deus para as famílias. Porque tá lá, Genilson, no livro do Gênesis, a gente viu aqui, né? Não é bom que o homem esteja só, né? Então, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e já não serão mais dois, mas uma só carne. Aí vem Jesus e arremata, né? O que Deus uniu, o homem não separe. Então, devemos, assim, cuidar com todo amor e carinho das nossas famílias. E se o fazemos durante todo o ano, de uma maneira especial, no mês de agosto, né? É um dos temas nossos que a gente vai estar abordando no encontro de hoje. Então, para encerrar, eu gostaria de convidar você para rezar cantando assim comigo. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa! Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Família que reza unida, permanece unida. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Genilson, é com você. E para falar da família nesse dia tão oportuno, no mês de agosto, no mês vocacionado, onde nós vamos celebrar brevemente aí a próxima semana, a Semana Nacional da Família. Nós temos aqui o casal Sueli e Beto. Que alegria poder receber vocês aqui no nosso estúdio, que é a sua casa também a partir desse momento, a nossa sala, que vai ser um bate-papo muito gostoso. Muito obrigado inicialmente pelo convite. Sua bênção, Padre Kleber, sua bênção, Diácono Genilson. É um prazer enorme poder compartilhar esse tema tão lindo que é a família. Obrigada pelo convite também, nos sentimos muito honrados em poder partilhar com muitas pessoas um pouquinho do que é essa linda missão da Pastoral Familiar. Muito obrigada mesmo. E falar em família, como que é a família de vocês? Vocês já são vovôs? Como é que é? Conta um pouquinho da história de vocês. Vou contar, e eu gosto muito de contar essa história. Talvez vocês não saibam,
Eu e a Sueli, setembro agora, dia 24, nós vamos completar 41 anos de casados. Mais 3 entre namoro e noivado. Mas uma coisa que vocês não sabem, aos 9, 10 anos, a Sueli já mandava cartinha de amor para mim. Eu, na periferia da capital, pé no chão, de shorts. E eu, nossa, que legal. Aí ela vai completar o que aconteceu por conta dessas cartinhas de amor. O Beto foi o meu primeiro grande amor até hoje. E eu mandava as cartinhas para ele, aí teve uma amiga dele que pegou as cartinhas e devolveu tudo para minha mãe. Eu levei uma surra, porque eu tinha 9 anos. Fiquei uma semana de molho sem poder ir para a escola. Mas Deus foi tão maravilhoso e já estava predestinado, nós já estávamos escolhidos um para o outro. E quando foi aos 18 anos, quando eu me formei no colegial, ele foi à formatura e daí nós não nos largamos mais. Só para concluir, nós temos 2 filhas, a Fernanda é a mais velha, a Beatriz é a mais nova, é a caçula, e temos uma neta de 19 anos, a Luísa. Isso mesmo. Com todos os problemas, padre, que os pais enfrentam em função das novas formas de criação de pessoas, temos os nossos aborrecimentos, mas também temos muitas alegrias. Isso mesmo. Que bênção. É interessante a gente trazer esse bate-papo assim logo no início, né? Porque nós vamos falar de família, é importante, né? Conhecer, muita gente não conhece um pouco da história do casal, que hoje é o casal referenciado aqui da nossa região, casal coordenador das 5 paróquias, não é isso? 6 paróquias, né? 6 paróquias. 6 paróquias nós agora. somos o casal coordenador, né, regional da Litoral Centro, na qual nós fomos convidados pelo padre Kleber, e assim que ele nos ligou, nós não estávamos aqui em São Paulo, estávamos em São José do Rio Preto, e de lá mesmo nós falamos sim. Mas você não pode esquecer que no momento que ele ligou para vocês, tem uma eleição. Tem uma eleição, inclusive nós estávamos numa formação já tinha participantes das 5 paróquias, né? E ali foi apresentado o nome de vocês, foi unânime, todos acolheram com muita alegria. Exato. Nós não estávamos presentes, mas ficamos sabendo. Nós, naquele momento, nós estávamos afastados, não da igreja, mas sim da pastoral familiar, porque nós havíamos pedido para o padre Kleber e ele concedeu, ele entendeu. Nós nos afastamos um pouco para cuidar da nossa saúde física e mental. Na oportunidade, nós estávamos como coordenador da comissão da pastoral familiar aqui da paróquia Santo Antônio. E foi 4 anos nessa caminhada, na qual, no primeiro momento, o padre Luizinho era o assessor. Depois o casal coordenador era Milton e Ada, e no último ano eles tiveram que se ausentar, foram para Sorocaba, e eu e a Sueli como secretários, nós assumimos essa importante posição. Mas Deus sabe de tudo, e depois de um ano e pouco, veio esse convite, e com muita alegria nós aceitamos, porque a nossa saúde já estava em tratamento mental, como eu já disse. Graças a Deus, eu acredito que deva estar dando tudo muito certo. A pastoral familiar na nossa vida, ela entrou quando nós mudamos para cá, para Praia Grande, que fazem 10 anos. Nós não conhecíamos nada de pastoral familiar. E aí, quando nós viemos para cá, que aposentamos em São Paulo, e eu falava para o Beto, eu quero morar num lugar mais tranquilo, um lugar gostoso. Ele falou, olha, eu vou para onde você quiser, desde que tenha uma igreja e o ECC. Quando nós chegamos aqui na primeira semana, fomos à missa aqui na paróquia Santo Antônio e estava a responsabilidade da missa das 19 horas, o ECC. Os olhinhos dele arregalou desse tamanho, ele ficou todo feliz. Mas os caminhos de Deus são diferentes. Nós amamos o ECC, trabalhamos no ECC,
mas Deus nos colocou aqui e o convite que veio foi da Pastoral Familiar no mesmo dia. Venha conhecer, venha participar. E aí nós fomos na reunião na próxima quarta, foi tudo assim, menos de 15 dias, nós conhecemos a Pastoral Familiar e podem acreditar, foi amor à primeira vista. Foi uma coisa assim, tão lindo, sabe? Foi divino, porque do nada eu e ele ficamos assim, boquiabertos com esse trabalho da Pastoral Familiar e começamos a ler, estudar, pesquisar, e a gente foi se embrenhando cada vez mais dentro dessa pastoral. E hoje a gente tem uma honra muito grande de estar nessa coordenação regional, aonde nos foi dado, né, a missão de motivar, auxiliar, orientar, formar 5 paróquias da Praia Grande e a paróquia de Mangaguá também, Nossa Senhora Aparecida. E a gente está vendo assim, está tendo um retorno já, né, dos agentes da Pastoral Familiar. Então a gente acredita que junto com a Sagrada Família nós estamos aí no caminho certo. É interessante quando ela fala ECC, só para o pessoal entender, é Encontro de Casais com Cristo. Mas dentro desse contexto que vocês estão colocando, que eu achei muito bacana, pergunto, o que é a pastoral familiar para vocês? Então, já com todo esse aspecto. E o bonito, padre, olha, eles trouxeram a Sagrada Família, né? Que a gente está aqui, ó, falando da família e não podíamos esquecer da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Nós não vivemos sem ela, né? Bom, a pastoral familiar, ela é uma pastoral riquíssima e muito importante dentro das famílias, da nossa família e de todas as famílias. Ela foi criada já tem quase 40 anos. Foi uma luz do Espírito Santo que tocou no coração do nosso Papa João Paulo II, né? E ele já tinha essa ideia de cuidar das famílias. E aí, quando ele assumiu o pontificado em 78, ele começou a cutucar todo mundo no Vaticano. Olha, nós temos que cuidar das famílias, nós temos que dar esse apoio, auxílio, resgatar, renovar, apresentar os valores das famílias que estão tão deturpadas, né, na nossa sociedade. E daí em diante a pastoral familiar começou a criar corpo, começou realmente a ter várias assembleias, congressos, até que em 1992, foi criado o primeiro instituto da pastoral familiar nacional, a nível nacional, que é o INAPAF, e daí em diante começou a ter essa abrangência da pastoral familiar a nível nacional. Aqui, na Baixada Santista, ela iniciou na década de 70, já com os casais que seguiam, né, a equipe de Nossa Senhora, que eles faziam visitas às famílias, e com isso eles foram se aprimorando também e chegando a começar uma pastoral familiar. Então, assim, hoje a pastoral familiar, ela é grande, ela é rica e ela está a nível nacional. E isso nos traz, assim, uma motivação muito maior, sabe, para não desistirmos de ser pastoral familiar. Ela é uma pastoral missionária, é uma igreja em saída, porque nós vamos às casas, fazemos as visitas, a evangelização dessas famílias, e ela nos traz um aprendizado muito rico, e muitas vezes nós aprendemos mais do que ensinamos, do que vamos às casas, né? Então, muitas vezes o aprendizado é para nós, e isso nos fortalece diariamente. Eu sou assessor, né, aqui tanto da paróquia Santo Antônio quanto da região, né, Litoral Centro, que são essas 6 paróquias, né? E sempre falo, né, a pastoral familiar, ela nasce do sacramento do matrimônio, né, que é o sacramento que dá início à família, né? Então, sempre houve na igreja os casamentos, né? Sempre houve, mas às vezes era apenas uma preparação em vista do sacramento, e uma vez que a pessoa recebia o sacramento, acabava o compromisso, vamos dizer assim, né? Mas a igreja vai entendendo que não basta apenas lançar a semente, né? A semente precisa ser regada, né? Precisa ser acompanhada, né? Como diz Jesus
na comparação da vinha e dos ramos, então uma família é uma vinha. Então, de tempos em tempos também é preciso arrancar os galhos que não dão fruto, né? Tirar as folhas secas, para que possa voltar a produzir muitos frutos em abundância, né? Então, a igreja vai entendendo esse acompanhamento. A Sueli falava, né, que a pastoral familiar é uma pastoral complexa. Ela é tão complexa como o fenômeno da família, né? Então, como a gente costuma dizer, às vezes as pessoas têm da família a ideia equivocada da famosa propaganda de margarina, né? Então, nem sei se continua tendo essas propagandas. Hoje né? não, Hoje não. Né? Mas na nossa época, a gente tinha as famosas propagandas de margarina, né? Então, aquela família, todo mundo igualzinho, mamãe, papai, as criancinhas e tudo, uma mesa farta, cheia de coisas deliciosas, mas a gente foi superando essa ideia, porque a gente, tocando o chão da realidade, a gente vê que há uma grande diversidade nas famílias, né? Por exemplo, famílias que às vezes não têm filhos naturais, biológicos, famílias onde só tem a figura da mãe ou a figura do pai, ou não, nem mãe nem pai, a figura dos avós, né? Então, há uma imensa diversidade e tudo isso a gente heroicamente tenta abranger, né? Então, o fenômeno da família é muito mais complexo, né? Inclusive as famílias de casais em nova união, né? Antigamente havia como uma rejeição, havia às vezes até como uma exclusão, excomunhão, né? Então, se você se divorciou, você está excomungado. E hoje, né, como disse a Sueli, então a igreja vai crescendo nessa sensibilidade em relação à família e acolhendo também as famílias em nova união. Você falava da antiguidade da pastoral familiar e você me fez lembrar, Sueli, da famosa campanha da fraternidade. E a família, como vai? E a família, como vai? Daí que surgiu um forte clamor, pois né? Então foi uma coisa que realmente mexeu e até hoje, né, a gente recorda com muito carinho, porque toda paróquia que se preze, vou repetir, toda paróquia que se preze precisa ter a pastoral familiar, que é uma pastoral como uma catequese realmente, né? A catequese em vista da família, né? De redescobrir a dignidade da família. Sim. Nós sabemos que a Semana da Família, por ocasião do mês de agosto, do Dia dos Pais. Isso é ponto fundamental. Dali é o Dia dos Pais, lembra-se a figura da paterna e começa-se a Semana da Família. Pergunto, como é que se desenvolve a Semana da Família na nossa região litoral centro, aqui em Praia Grande? Bom, para nós temos aqui uma vasta programação de todas as paróquias, fazer atividades dentro da igreja, se possível fora da igreja. Então todas as 6 paróquias, 5 de Praia Grande e 1 de Mongaguá, tem uma extensa lista de atividades que vão ocorrer nesse período, e é importante nós dizermos que compareçam, as pessoas devem comparecer, as famílias devem comparecer, porque esse trabalho é feito com muito carinho, muito amor e muita dedicação. Então eu convido as famílias, as pessoas a participarem desses eventos, que serão divulgados oportunamente. É muito bom e interessante. E são eventos preparados justamente para partilha, para um momento de oração, um momento de reflexão e principalmente um momento de resgatar os valores de se ter e viver em família. Porque hoje a mídia nos apresenta uma falência familiar e nós, como pastoral familiar, somos os incansáveis guerreiros aí lutando para a continuidade dessa sociedade família, né, com os valores que ela realmente merece. Então, esse momento da Semana da Família dentro das paróquias
é muito importante, porque ela traz esse resgate para as famílias, né? Volta as famílias a orar junto, refletir junto, sabe, resgatar esses valores que são primordiais para a continuidade dessa sociedade. Lembra ainda, viu, Diácono Genilson, dia 11 de agosto vai ser o início da Semana Nacional da Família em nossa região, na nossa diocese. Depois, lembro também que dia 12 vai ser uma segunda-feira, nós vamos ter a sessão solene na Câmara Municipal de Praia Grande. É um momento ímpar, na qual foi legislado a respeito disso, existe uma lei, então nós vamos ter a nossa sessão solene. Lembro ainda que não é um momento único e exclusivo da Igreja Católica, não é. Família não quer dizer que é só católica, família é um todo, em outros segmentos da sociedade num todo. Então é importante esse momento para que possamos dar a oportunidade de outras denominações, de outras igrejas, de outros credos se manifestarem também a respeito das suas famílias. É interessante que geralmente vocês trabalham sempre com um tema, né, voltado para essa Semana Nacional da Família, que é o tema do Hora da Família, que é a família e amizade. Família e amizade. Que a gente vai trabalhar esse ano. Isso. Então, é importante, né, Padre? Então a igreja lá se preocupa com tudo. E outra coisa, né, quando a igreja fala da Semana da Família, vocês falaram uma coisa muito bacana aqui, ela não é uma coisa exclusiva da Igreja Católica, é uma coisa que todos os segmentos, principalmente várias religiões, várias denominações, trabalham com famílias, né? E vieram de uma família. Não existe nada sem a família, sem a base, né? O padre leu muito bem aqui na palavra aqui, a segunda Paulo, né? Na sua carta, não existe nada que você queira fazer na vida ou pensar na vida se você não tiver como a sua origem a sua família. A sua família é sempre o porto seguro. Então é bacana quando vocês trazem um tema, né? Família, amizade. A igreja trabalha com esse tema bonito para redescobrir também, né, que amizade nós estamos levando para a sociedade, né? Sim. Que amizade, né? Palavra muito forte, a gente parece simples, né, padre? Amizade, parece simples, né, Sueli? Parece simples, mas não é. A amizade, ela só se edifica quando há o respeito entre as pessoas que estão trabalhando, né? Alimentando esse sentimento de amizade. Porque a amizade dentro da pastoral familiar, ela não é só dentro ali da igreja da pastoral familiar, porque quando nós realizamos as visitas às famílias, nem sempre a família toda que está ali dentro do ambiente do lar é católica. Então, muitas das vezes, quem recebe a imagem da Sagrada Família é a mãe, ou o pai e a mãe, ou o filho. E quando chega na casa, tem lá uma pessoa que é da religião espírita, tem uma pessoa que é da religião evangélica. E mesmo assim, nós temos que ter que a família também tem essa amizade. Então, entre eles existe essa comunhão, e nós que estamos entrando na casa também temos que fazer parte, participar dessa comunhão, e de uma forma saudável, de uma forma respeitosa. Então, eu acho que esse tema vem a calhar muito bem esse ano, porque fica muito assim direcionado, achando que a Semana Nacional da Família é uma semana só da Igreja Católica, e muito pelo contrário, todas as religiões devem pegar esta semana e realmente voltar ela para a família a qual elas atendem, porque é uma forma de resgatar, né, essas famílias. E nós, este ano, eu e o Beto, nós estamos aí bem empenhados para a realização da sessão solene na Câmara Municipal, que é uma sessão ecumênica, não é só da Igreja Católica, e inclusive até em obediência ao nosso bispo, Dom Tarcísio Escaramuça, que deixou muito claro que não é para fazer só um evento católico, ele precisa da necessidade, há necessidade, né, de que tenhamos essa amizade com as outras lideranças religiosas e também civis. Então a gente está bem empenhado aí nos convites, aqueles que tiverem oportunidade, dia 12 de agosto,
Venham participar, venham lá na Câmara Municipal aqui em Praia Grande. Vai iniciar às 19 horas. Vai ser um momento muito bonito, onde vocês vão ter a oportunidade de ver as lideranças de vocês falando sobre família, apontando as dificuldades que têm com as suas famílias, porque isso não é uma situação apenas dentro da Igreja Católica, mas é dentro de todas as irmãs religiosas que defendem esta sociedade que é a família. Então vamos aproveitar aqui, nós estamos num podcast ao vivo, para todo o Brasil, para o mundo, não é, padre? E olha, eu estou sabendo que o convite lá para a nossa prefeita, Raquel Chini, já foi levado lá, foi protocolado, e aí eu queria que vocês fizessem um convite aqui ao vivo para ela também, porque na verdade, o ano passado ela nos prestigiou, com a sua presença foi muito bonita e muito significativa, como uma mulher representando nossa cidade de Praia Grande, o poder executivo, mãe, avó, sofredora, mas ao mesmo tempo alegre, cheia de vida, dinamizando toda essa nossa cidade. E nós estamos levando o convite para ela para que ela também possa vir nos prestigiar nesse momento também, que é claro que a sua presença vai ser importantíssima, não só para a igreja, mas para todos os segmentos, para dizer também que a prefeita, né, o nosso poder que constitui aqui a nossa cidade de Praia Grande, está também dizendo vale a pena valorizar e trabalhar em favor da família, não é isso? É verdade. O nosso convite fica aberto não só para a nossa prefeita, mas para todas aquelas outras pessoas que se sintam tocados, que se sintam partes de uma família, os nossos vereadores também, poder prestigiar, afinal, esse evento vai acontecer dentro da casa deles, ou melhor, dentro da nossa casa, né, na Câmara Municipal. É importantíssimo o comparecimento, o prestígio dessa sociedade, desses segmentos. Vou confessar uma coisa aqui que talvez vocês não saibam ainda, mas nós vamos ter pessoas de outros segmentos que não, até então, nunca participaram dessa semana, dessa sessão. Por quê? Porque nunca foram convidados, acredite se quiser. Mas esse ano, se assim Deus permitir, nós iremos levar outras pessoas de outros segmentos, de outras culturas, para poder prestigiar também e divulgar a sua família. É interessante que nós estamos aqui no podcast, mas a Semana Nacional da Família, claro que nós estamos falando de Praia Grande, né? Mas nós temos sessão solene em Santos, afinal pioneira, né? Sim. Santos começou com a sessão solene. Nós temos em Cubatão, nós temos no Guarujá, nós temos em São Vicente, Mongaguá, Itaém, Piruíbe. Aliás, nós estamos em toda a cidade, só não temos em Bertioga, né? Exatamente. Mas só para complementar a informação, como nós somos coordenador da região Litoral Centro, Mongaguá faz parte, e a sessão solene lá vai ser no dia 14. Dia 14 será a sessão solene em Mongaguá. E é interessante quando a gente fala sessão, você acho que automaticamente responde uma pergunta que eu queria fazer aqui, por que uma sessão solene da Semana da Família? Por que uma sessão solene para a família? Eu acho que é interessante. E você fala uma coisa também muito bonita, Beto, que a Câmara Municipal, que, com todo respeito, senhores vereadores, vocês foram eleitos pelo povo. O povo representa uma parcela da sociedade. Você foi representado por pais e mães, bairros, sociedades, segmentos. Vocês é a voz da sociedade na Câmara Municipal. A Câmara Municipal, na verdade, é a casa do povo, representada por alguém que nós confiamos respeitosamente através do voto, da democracia, para nos representar. E a gente fica triste, sabe, Beto? Eu estou falando isso aqui com muita tristeza. O padre Kleber, o ano passado, nós somos na Câmara Municipal aqui de Praia Grande, fizemos uma reunião com os vereadores, todos os vereadores, com a permissão do presidente da Câmara, Marco Antônio, e lá o padre fez o convite para todos os vereadores se manifestaram, não, pode contar que a gente vai estar lá, porque a gente trabalha com família, a gente defende a família, e quando a gente chegamos lá no dia da sessão, ficamos tristes, porque nós não vimos pouca representação dos vereadores. E enquanto que as demais cidades, nas sessões solenes das câmaras, há um número expressivo de vereadores, presidente da Câmara, prefeita, vice-prefeita, marca a presença, o judiciário, né? Fazendo presença para dizer o quê? Vamos defender a família, principalmente nas questões ligadas aos seus direitos
que vocês são protagonistas. Eu queria que falasse um pouquinho desse aspecto. Por que uma semana na sessão solene da família? Fica é bonito esse. E não é, olha só, padre, é coisa bonita, hein? Sessão solene da família. É muito bonito mesmo e muito importante. E enfatizo essa tristeza, né, de realmente, aqui na Praia Grande, a sociedade, né, civil, que são as lideranças civis, muitas vezes não participam. Porque a família, ela não depende só do alimento espiritual, ela depende também desse alimento, sabe, de assistência social, do cuidado da saúde, dos seus direitos. E nesse dia na Câmara, se eles estivessem presentes, seriam discursos pontuados, situações em que possam ser melhorado o atendimento das famílias da cidade, do município. E eu falo isso porque não é só aqui na Praia Grande, né, que tem essa sessão solene, na Baixada Santista são quase todas as cidades que têm, mas também existem outras cidades já do Brasil que já estão realizando esta sessão solene. Então a sessão solene é um momento para realmente se pontuar qual é a necessidade da nossa família aqui, na nossa cidade, no nosso município, no nosso bairro, no nosso estado. Então as pessoas, as lideranças, que são lideranças políticas, têm que estar presente para ouvir e também para tomar um caminho, né? Ver o que eles precisam melhorar, aonde eles estão fazendo falta, o que a família está necessitando nesse momento deles. Porque, como o diácono Genilson bem disse, nós votamos neles, nós os colocamos dentro da Câmara e nós precisamos de vocês para nos ajudar. Porque as nossas famílias hoje sentem muitas dificuldades, muitas vezes não são atendidas em suas solicitações e nós temos vocês aí para nos defender. Vai ecoando mais uma vez, padre. Vai. E a família, como vai? Olha, vai sempre ecoando essa. E a família, como vai? Quantos anos tem a campanha da fraternidade? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E olha, hoje a mesma. E a família, como vai? Como está a família hoje, né? Como estão as nossas famílias hoje? Quantas diferenças, né? Hoje. E é engraçado que é uma pergunta que a gente faz, né? Oi, Genilson, tudo bem? Como é que tá a sua família? Né? E como é que tá a sua família? Tá bem sua família? A gente faz essa pergunta porque a gente, de fato, se preocupa com a família. A gente quer saber como está, né? E às vezes a pergunta é retórica. Só por perguntar mesmo, porque a gente sabe as situações que vivem as nossas famílias, né? Eu não sou uma pessoa pessimista, graças a Deus, sou uma pessoa otimista, mas também não tapo o sol com a peneira, né? Quer dizer, a gente sabe de situações em que as famílias não têm saneamento básico, não têm proteção, a gente tem casos de violência doméstica, né, de feminicídio, de misoginia, né, o abuso do uso das drogas, álcool, cigarro, drogas ilícitas, né, quer dizer, todas essas coisas, os nossos próprios idosos, né, muitas vezes abandonados, esquecidos, a questão da alimentação, né, às vezes não tem o respeitado o direito, né, das 3 refeições básicas, café da manhã, almoço e jantar, e também às vezes a precariedade, né? Vai pedir um serviço público e não tem, né? Então ou não é de boa qualidade. Então tudo isso é como está as nossas famílias, né? Mas se vocês me permitem, eu gostaria de trazer um elemento importante aí na sessão solene, que é a presença do nosso pastor, Dom Tarcísio Escaramuça, né? O que é o Papa para a Igreja Universal é o Bispo para a Igreja Diocesana. Então, estando presente o nosso Bispo, né? E ali, quer dizer, ele tem que contar com o nosso apoio, com a nossa presença. Não seja que venha o Bispo e a gente não esteja, né? Quer dizer, ele vem lá de Santos e a gente que mora na cidade não estar presente, né? Bom, mas já que eu estou com o uso da palavra, se vocês me permitem, às vezes a gente fala assim de fora, mas vocês sabem que tem gente que da igreja que não participa? Sim. Ah, não, eu vou no meu grupo de oração, eu vou no meu terço dos homens, eu vou, sei lá, no meu encontro
né? E não vou participar da Semana da Família, porque eu não sou da pastoral familiar, então eu não tenho nada a ver com isso, isso não é uma responsabilidade minha. Que pensamento mais pobre, meu Deus. Não, tá errado, muito errado isso, né? A bandeira da família é de todos nós, né? Seria tão bonito se nessa semana se dissesse, nós vamos cancelar o nosso encontro porque vamos todos participar da Semana Nacional da Família. Faça essa experiência, né? Tenho certeza que o teu grupo, né, a tua pastoral, o teu movimento não vai ficar mais pobre porque vocês uma vez na semana deixaram de realizar um encontro, a atividade, para estar na Semana da Família. Faça essa experiência você também. É interessante também que aqui na Praia Grande, você falou muito bem, é uma lei, né, municipal, e hoje ela traz como um protagonista dessa lei a sociedade civil organizada, que é através de uma ONG, traz a Secretaria de Educação, que é uma base, né, a família, a educação é a base de qualquer cidadão, né, de qualquer família, e a igreja como também protagonista. São 3 segmentos importantes da sociedade. E eu lembro-me que o padre falando, né, agora olhando para o tema, família e amizade, a amizade está aí. Olha só que bonito, né? Quando você fala de educação, a educação está trabalhando lá na escola, lá preparando também, com Sim. palestras, tem toda uma atividade desenvolvida nessa semana para os pais, que é convidado para estar nas escolas, e também para os filhos, né? Então, também você vê, marca também, e a educação está na Câmara também, dizendo assim, ó, nós estamos aqui, nós temos essa parcela também de responsabilidade, nós temos também esses desafios para corresponder a todas essas inquietações, principalmente dos pais, das mães, dos vovôs, das vovós. E aí, olhando para essas inquietações, nós temos bastante desafios. O padre colocou alguns aqui. Que outros desafios vocês conseguem enxergar através da pastoral familiar? Quais são os desafios que vocês, como coordenadores, assim, olhando, visitando, que eu vejo vocês bastante atuantes aí, estão encontrando nesse celeiro, onde envolve educação, envolve sociedade civil, envolve igreja? Eu vou falar para você o seguinte, além da coordenação, como a Sueli já disse no início, nós estamos há 10 anos na Praia Grande e dentro desses 10 anos nós somos membros também, participantes da pastoral familiar. Então nós estamos exercendo 2 funções na pastoral familiar. E dentro dessa situação nós visitamos casas. A imagem da Sagrada Família, essa aqui, só que a nossa lá é um pouquinho maior, né, padre? Com a cúpula, ela nos permite adentrar na casa dessas pessoas. E assim que você entra, você depara com N situações boas, infelizmente a maioria não tão boas. E assim, o desafio maior é o resgate dessa família mesmo. É apresentar para ela que ela tem chance, que ela pode se renovar, sabe? Através do diálogo entre a família, da oração, da reflexão. Então, hoje nós encontramos muito disso, porque quando a maioria das casas que nós entramos o pai e a mãe estão brigados, os filhos às vezes estão em outros caminhos que não seja da igreja, a família está desestruturada por uma situação social como desemprego, uma saúde que, como o padre Kleber bem pontuou, muitas vezes não é atendida, né, pelo serviço público. Então, essa família, ela muitas das vezes fica tão perdida que é onde ela se deixa levar pelo que a mídia hoje prega e pelo que o mundo prega, que é a família desestruturada. Então, já que não está dando certo aqui, o melhor é eu ir procurar uma outra mulher, um outro marido, os filhos vão para o caminho de droga ou de uma vida mundana e esquecem que a família deles é ali. O porto seguro deles é ali. É ali que eles têm que começar a trabalhar o curativo diário para
fazer cicatrizar essas feridas que estão abertas. E aí, a partir disso, sim, eles se reestruturam, se fortalecem e continuam a vivendo em um meio familiar saudável, né? Que é o que nós tentamos preconizar. Por outro lado, também, os desafios grandes são as próprias paróquias. Algumas delas ainda não têm pastoral familiar, em algumas capelas. Então, nós precisamos, sabe, aumentar assim, esse número de agentes da pastoral familiar, pessoas que se disponibilizam a vir, a lutar por essas famílias, a ser missionário da Sagrada Família, para que elas possam ser atendidas. Hoje nós temos assim um número enorme de famílias que têm sede de Jesus, sede de oração, sede de abraços, sede de apoio, sede de um auxílio. E nós, como pastoral familiar, fazemos isso. Só que nós somos ainda um número muito pequeno. Então, nossa missão, minha e do Beto, é tentar conscientizar, né, os párocos que ainda não têm pastoral familiar dentro das suas capelas, da necessidade disso. Porque a partir do momento em que tem todas as capelas um grupo de pastoral familiar, quem sai ganhando são as famílias em primeiro lugar e a paróquia. Porque a pastoral familiar ela se torna uma pastoral grande e ela arrebanha muitos fiéis. Então ela é que encaminha os fiéis para fazer o sacramento do batismo, do crisma, da primeira Eucaristia, do casamento, os encontros de nova união, os encontros de casais com Cristo, os encontros dos adolescentes. Então, a própria pastoral familiar vai movimentando toda a paróquia. E isto é bem interessante e se faz muito necessário. A nossa proposta inicial, o padre Kleber sabe bem disso, nós temos 2 municípios que faz parte da coordenação, Praia Grande com 5 paróquias, Mongaguá com 1. Genilson, não sei se você sabe, mas dessas 6 paróquias, nós temos 39 capelas. 39 capelas. Eu tenho certeza que a Sueli nos daríamos por satisfeitos quando nós passarmos esse cargo, vamos assim dizer, para frente, que dessas 39 capelas, 39 pastorais familiar, membros da pastoral familiar. Vamos fazer uma conta que ajude. Se somos 39 capelas, com mais 6 paróquias, né? Nós estamos falando e fazendo visita na casa semanalmente, quantas famílias nós atingiríamos? Quantas famílias? Nós multiplicaríamos isso daí por 6. Ou seja, quanto maior o número de famílias visitadas, a possibilidade de você puxar para o seu rebanho as ovelhas desgarradas teria uma oportunidade maior. Nós teríamos um rebanho muito maior. E acrescentando assim, porque muitos acreditam que a pastoral familiar é para casais. As pessoas acham que é só para casais. E não é só para casais. A pastoral familiar é para casais, é para viúvo, é para jovem, é para solteiro, é para divorciados, para os idosos. Nós temos idosos maravilhosos dentro da nossa pastoral familiar que fazem uma partilha linda com a gente, nos ensina diariamente. É para os jovens. Então, para casais de nova união, para namorados. Então, a pastoral familiar é para todos nós que somos família, porque todos nós somos oriundos de uma família. Eu vou, desculpe-me, só para relatar aqui uma situação que nós encontramos há uns 15 dias atrás. Perguntaram para o Beto e para a Sueli se o marido não participasse da pastoral familiar, não participasse da igreja, se a mulher poderia participar da pastoral familiar. E antes de nós respondermos, Padre Kleber, pasmem, Diácono Genilson, a pessoa já deu a resposta que ela achava, não pode. Onde já se viu, pastoral familiar, o marido não participa. Sabe, então são essas coisas que nós encontramos os fiéis dentro da nossa igreja, com essa
com essa dúvida, vamos dizer assim, com essa dúvida. Mas não, a igreja é misericordiosa, ela acolhe todo mundo, né, padre? Inclusive aqueles casais que são casados, ou o marido ou a mulher, não queiram participar. Mas sim, o outro pode participar. O ideal, diácono Genilson, seria, o mundo ideal seria que o casal participasse. O ideal seria que a família inteira participasse. Mas é isso mesmo. E nós temos aqui na Praia Grande, há 3 anos que nós iniciamos aí com uma missão grandiosa, com um acolhimento incrível aqui do Padre Kleber, que foi o Encontro para Casais em Nova União. Esses casais que sofreram muito dentro da igreja, que muitas vezes foram excluídos, como os testemunhos que nós temos. E diante desses encontros, que foram 3, participaram deles 50 casais, hoje nós temos um número bem considerável já participando da pastoral familiar. Então, assim, é o acolhimento. A pastoral familiar hoje, ela veste a camisa do acolhimento da igreja. É receber, é acolher, sem pontuar, sem julgar, sem discriminar. Nós temos que acolher. A partir do acolhimento, aí sim, depois as pessoas vão se interagindo, vão se sentindo, né, com esse acolhimento, com esse amor, ela vai começando a participar e resgatando os valores. E esses encontros importante aí da Nova União, no primeiro momento, né, padre, chamava-se Segunda União, que já não é mais, é Nova União, não significa que esses casais ou outros casais tenham que participar da pastoral familiar. Não, a nossa igreja tem outras pastorais riquíssimas que estão desesperadas em ter pessoas para poder ajudá-los. Aqui não é só pastoral familiar, nós temos pastorais aí que o padre pode dizer melhor que eu, do dízimo, da saúde, da Eucaristia. Todas as pastorais precisam de pessoas, a messe é grande, mas os trabalhadores são tão poucos, né, padre Kleber? É isso mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente falando de Semana da Família, a gente fala que é o momento mais forte, né? Dentro do ano letivo. O mês de agosto é o ano mais forte que a igreja trabalha, vamos dizer assim, com a rede mais abrangente, né? Pescar em águas mais profundas. Vocês já colheram algum testemunho que seja assim, que marcou muito, assim, que vale a pena, né? Continuar esse trabalho da Semana da Família, da Sagrada Família visitando as casas? Olha, se nós formos aqui dar o relato de todos, nós íamos ficar aqui a tarde toda e o dia todo, a noite toda. Mas a Sueli, ela vai falar de um que nos marcou muito. Então, depois que nós visitamos uma família composta por 2 mães e uma criança. Elas estavam assim tão revoltadas com tudo que era da igreja. Elas não queriam nem ouvir nada sobre a igreja. Quando nós chegamos à casa, né, fomos assim recebidos, assim, uma delas que foi aqui recebeu a imagem, estava mais acolhedora, a outra já estava bem intransigente. Mas aí nós ouvimos, escutamos todo o desabafo. E assim, o mais lindo é ver elas hoje, né? Uma está participando da catequese, o filho está na catequese, a outra ajuda na catequese em, assim, acolher as crianças, organizar as crianças na sala. E o que mais me encantou, o que mais assim me deixou muito grata a Deus por ter nos dado essa oportunidade, foi no dia do Corpus Christi, quando estavam fazendo o tapete. As 2 estavam fazendo o tapete junto com o filho. E quando elas nos viram, elas olharam assim: ah, olha, nós estamos aqui! Vocês abriram as portas, nós estamos aqui, vocês são os nossos anjos. Então, assim, o que eu vejo não é questão da gente se enaltecer, não é isso não. Mas é assim, é você acreditar numa igreja misericordiosa, acreditar, né, que nós podemos fazer a diferença como pastoral familiar,
principalmente no resgate dessas pessoas que se sentem hostilizadas, reprimidas, muitas expulsas da nossa igreja. Então, a pastoral familiar é aquilo que eu já falei, hoje ela está vestindo a camisa do acolhimento. Se ela não fizer isso, ela não é uma pastoral familiar. Eu só vou falar uma frase que nós ouvimos ao adentrar na casa dessa família. Quando foi feita a inscrição, eu falei para a pessoa, para que você vai fazer a inscrição e receber uma imagem para poder ir lá na igreja, ser apedrejada, ser julgada, nós com o nosso filho? Para quê? Eu não vou, e acho que você não deveria ir. Mas uma delas falou assim, não, eu vou sim, vou. E vou receber a imagem da Sagrada Família e vou trazer aqui na minha casa. E assim Deus permitiu. A Sueli não contou essa passagem de que eu fui na igreja para resolver um negócio. Eu vi o filhinho dela, que tem autismo, é especial, e ele estava trajado como coroinha, a sementinha. Então foi um resgate muito bonito, onde nós tivemos a oportunidade de presenciar todo esse sofrimento, né, dessa família. E hoje elas estão dentro da nossa igreja desenvolvendo um papel muito importante, que é a catequese. Bonito, né, padre? Que coisa rica, né, a pastoral familiar, hein? Que coisa rica é a nossa igreja, não é, padre? Como vale a pena a gente ser de Deus, como vale a pena a gente investir nas pastorais, né, se dedicar. E ainda eu falo mais ainda, tem muita gente que tá aí, ó, sem fazer nada, tá parado no tempo, reclamando da vida. Gente, olha, vou falar um negócio pra você. Deus te chama, Deus te convida. Você é importante para Deus. Seu lugar ainda te espera. Quer seja aqui, quer seja lá, mas Deus precisa de você. Muitas pessoas precisam de você. Que bonito, que bonito. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Crê no Senhor Jesus e se salvará tu e toda a tua casa. Então a gente tem realmente que evangelizar, a gente tem que acolher o Senhor na nossa casa. Às vezes nós temos um plano A, que é, não, nós vamos cada um viver um namoro, cada um na sua casa, aí depois a gente vai noivar, e depois um dia a gente se casa, e aí a gente vai formar a nossa família, vamos ter a nossa casa e tal. Plano A, bonito, bonito. Que bom quando o plano A funciona. Mas às vezes não funciona. Mas não desista, não desista. Plano A não funcionou, vai para o plano B, para o plano C, mas não deixe de acreditar na família. E convide Jesus para fazer parte da sua família, né? Não vai colocar Jesus entrando pelas portas do fundo, né? Jesus entrando pela janela. Não, Jesus merece entrar pela porta principal, né? Estender o tapete vermelho para ele entrar, né? Então, acredite no sacramento do matrimônio, né? Não deixe ninguém arrancar esse sonho de você, né? De repente você não se casou na etapa da juventude, e daí você pode se casar na fase adulta ou mesmo na idade avançada, na terceira idade. Não deixe ninguém arrancar de você esse sonho. Ah, não posso entrar na igreja com um vestido branco. Que bobagem, né? Que nada te impeça de viver este sonho, né? Ai, não tenho dinheiro para casar. E quem foi que disse que você tem que fazer uma festa, né? Fazer uma viagem? Às vezes são coisas que também a nossa cultura vai colocando, e aí como a gente não consegue corresponder a isso, a gente desiste do sonho. Mas não, né? Por exemplo, na nossa paróquia Santo Antônio,
nós temos o casamento comunitário, né, que é uma brecha, uma possibilidade, né, para que os casais possam regularizar a sua situação sacramental, receber a bênção nupcial na igreja, né? Então, não perca o seu sonho, acredite, lute, né? De repente ali vai ter as negativas do seu esposo ou quem sabe da esposa, mas ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então acredite neste sonho, né? Porque uma família que tem o sacramento do matrimônio realmente tem uma graça muito, muito grande de Deus, não é mesmo, gente? Verdade. Eu queria falar uma palavra para você, em que Deus me tocou muito. Tem pessoas hoje de novas uniões, novas união, que se sentem constrangidas, se sentem envergonhadas, se sentem rejeitadas pela igreja, se sentem envergonhadas por ser nessa situação. Eu quero dizer para você, Deus não olha nada disso. Deus te acolhe, Deus te ama, e você faz um trabalho tão bonito para a igreja. Isso é o seu melhor, e isso que vale a pena aos olhos de Deus. Não tenha vergonha não, seja de Deus, ó, é para você, sabe? Deus te ama do jeito que você é. Se ainda não chegou a hora de você realmente viver esse sacramento do jeito que você gostaria, Deus vai esperar no momento de sorte, mas a igreja te acolhe, a igreja não te rejeita não, viu? A igreja te ama do jeito que vocês são e vocês fazem um belo trabalho para a igreja. Isso mesmo. Bom, gente, então assim a gente vai encerrando, né? A gente vai dar a palavra para vocês para suas considerações finais. Bom, eu quero agora aproveitar esse momento maravilhoso e convidar você que está aí na sua casa, está aí sentadinho nos ouvindo na época que for permitido por Deus, aonde você estiver, procure a paróquia mais próxima da sua casa, procure a capela mais próxima da sua casa, questione, há pastoral familiar aqui? Tem? Opa! Vai lá conhecer, ver quem é, ver qual o trabalho que eles desenvolvem, mas venha participar sim. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão nos assistindo tem um testemunho lindo sobre a sua família para partilhar com as outras pessoas que serão atendidas por você. Então, venham conhecer sim, não é um trabalho cansativo, é um trabalho maravilhoso que nos edifica a cada dia. Então, façam parte. E obrigada, viu, pelo momento, pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho, de apresentar a nossa pastoral familiar que a gente tanto ama. Eu não vou me despedir com palavras, eu vou me despedir com um gesto. Essa daqui é a imagem da Sagrada Família. Ela é tudo para nós, tudo na nossa vida. Sua mãe, seu pai. Então, mesmo que você não venha fazer parte da pastoral familiar, mas sim dentro da nossa amada igreja. Essa é uma imagem que eu gostaria que ficar registrada, a imagem da Sagrada Família. Meu muito obrigado ao Padre Kleber, ao Diácono Genilson, por nos dar essa oportunidade de apresentar essa imagem ao público. Família que reza unida, permanece unida. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Eu em minha casa serviremos ao Senhor. Eu em minha casa serviremos ao Senhor. Uma excelente Semana Nacional da Família. Nos vemos no nosso próximo episódio do podcast Fé e Cidadania.